Boa noite a todos. Como nós tínhamos planado na aula passada, sobre aspectos de sistemas de energias fotovoltaicas, onde definimos e tivemos que envolver aspectos das histórias mundiais e breve historial do uso dessas energias no nosso país. E para o dia de hoje nós vamos mesmo explanar sobre aspectos de recurso solar e dissemos nós que o Sol é a principal fonte de energia para a Terra, e além de ser responsável pela manutenção da vida no planeta, a radiação solar constitui uma fonte inesgotável de energia e com enorme potencial da sua utilização por meio de sistemas de captação, de sua utilização por meio de sistemas de captação e de conversão em outras energias, como por exemplo a térmica e a elétrica. E temos aqui a nossa figura que estrutura a esfera solar, no qual ele é constituído por zona nuclear, temos também zona radiativa, temos zonas conventiva, temos zonas de fluxo superficiais, temos zonas fotosféricas, temos zonas de manchas, temos zonas proeminências e temos zonas de corona, ou seja, de coroa, e temos zonas cromoesféricas. Dissemos nós que o núcleo agrega cerca de 15 milhões de temperatura, que praticamente é medido em Kelvin, e que é a região mais densa e que é lá onde são produzidas energia a partir de reações termonucleares. E dizendo que depois desta zona encontramos aqui zona radioativa, onde a energia é produzida ou seja, a energia produzida no núcleo é transferida nessa zona que nós acabamos de especificar a partir de um processo, ou seja, a partir de um mecanismo que nós chamamos de mecanismo de transmissão de calor, que praticamente este processo ocorre por um fenômeno de mecanismo chamado de radiação. E temos a especificar, depois daquela zona vem a zona conventiva, no qual esta zona possui este nome através de um processo que ele exerce de convecção e que o mesmo determina o transporte de energia dessa região para a região superficial. E temos aquela que nós chamamos de região fotosférica, ainda naquela esfera, que é a primeira região da atmosfera solar, no qual ele praticamente está a 330 km, ou seja, possui 300 km de espessura, e a sua temperatura é praticamente de aproximada 5.800 Kelvin. Esta camada praticamente é visível do Sol e que está na zona de aparência da superfície de um líquido em ebulição e que é repleta de bolha, e praticamente essas bolhas são chamadas de grânulos fotosféricos. E esses grânulos têm em torno de 1.500 km de diâmetro e duram cerca de 10 minutos a cada. E estas zonas granulares praticamente apresentam os processos conventivos do gás quente que emerge da camada conventiva para a fotosfera, e que as regiões mais escuras entre os grânulos são zonas onde o gás mais frio e mais denso possui novamente para o interior do Sol. E a fotosfera é a fonte da maior parte da radiação visível que é emitida pelo Sol.
e um dos fenômenos fotosféricos mais notáveis é das manchas solares, e que as regiões mais frias, que a fotosfera solar possui uma certa temperatura praticamente equivalente a 3800 Kelvin, e nessa região chamada central, ou seja, nessa região central é praticamente chamada de umbra, e um pouco mais elevada na parte esférica, que é denominada praticamente de penumbra. E as manchas solares são indicadoras da intensa atividade magnética presente no Sol e seguem um ciclo de 11 anos em que o número de manchas varia entre máximo e mínimo. Este ciclo provoca alterações da irradiação emitida pelo Sol e também apresenta consequências na Terra, alterando o comportamento da sua atmosfera. E agora vamos para aquilo que nós chamamos de cosmosfera, que normalmente não é visível, e a sua intensidade de radiação é muito mais baixa do que aquela relativa à região da fotosférica. As temperaturas nesta região, na sua base, são praticamente de 4300 Kelvin e mais. Estão entre a faixa de 4300 Kelvin e mais de 40.000 Kelvin, e a sua altura é de aproximadamente a 2500 km. Esta camada é mais externa e é rarefeita de atmosfera solar e é chamada de coroa. E apesar do brilho da coroa solar ser equivalente ao da Lua cheia, ela somente é visualizada na ocorrência de um eclipse solar em virtude de um alto brilho da atmosfera. Em função dos gradientes de temperatura e da presença de várias linhas de emissão e absorção encontrada na atmosfera solar, o espectro de emissão do Sol pode ser considerado apenas semelhante ao de um corpo negro de temperatura de aproximadamente a 5.800 Kelvin. No Sol, a temperatura é liberada a partir de reações termonucleares, onde 4 protões são fundidos em um núcleo de hélio com a liberação de energia, e estima-se que o Sol tenha reserva de hidrogênio suficiente para alimentar as reações nucleares por mais de 5 bilhões de anos. Essa informação que nós transmitimos há pouco foi-nos disponibilizada pela plataforma da NASA, pelas datas ou pelo período, pelo ano especificado neste texto. Temos aqui a tabela que ilustra as características principais dos aspectos solares a que nós falamos, e que temos aqui a nossa massa, que está entre o valor de 1,989 vezes 10 elevado a 30 kg. Temos o nosso raio, que está na faixa de 6.996 mil km. Temos a nossa densidade média, que é medida em metro cúbico, não se expande por esse valor, que está aqui, que é metro elevado a menos 3, e pelos princípios matemáticos nós sabemos que esse menos 3 que está em cima é praticamente 1 sobre m, que multiplicando 1 sobre m ao cubo, que multiplicado com quilograma será quilograma metro cúbico, que é a unidade fundamental de medição da densidade, porque nós sabemos que a densidade é medida em ou seja, está mesmo a relacionar massa sobre a volume. Então, o volume é medido em metro cúbico e massa é medida em quilograma. Então, eis o motivo que nós estamos a dizer que este é o valor de quilograma por metro cúbico, que corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a 5, que é a densidade central, e temos a densidade média, que é de 1.409 kg por metro cúbico. Temos a distância, que está na faixa de 1,489 vezes 10 elevado a 8 km. Temos potência luminosa, que é 3,83 vezes 10 elevado a 26 watts. E temos temperatura efetiva, que é de 5.785 Kelvin. Temperatura central, que é de 1,5 vezes 10 elevado a 7 Kelvin. E temos a composição química de principais componentes, como hidrogênio, que é de 91,2%. Temos o nosso hélio, que é de 8,7%. Temos nosso oxigênio, que é de 0,078%. Temos nosso carbono,
que está na faixa de 0,043%. E temos o período rotacional no Equador, que corresponde a 25 dias. Temos período rotacional na latitude em 60 graus, no ângulo 60 graus, que é de 29 dias. E agora nós vamos falar de radiação solar sobre a Terra, no qual nós dissemos que a densidade média anual do fluxo energético proveniente da radiação solar, que se chama de irradiância solar, quando medida num plano perpendicular à direção da propagação dos raios solares no topo da atmosfera terrestre, recebe o nome de constante solar e corresponde ao valor de 1.367 watts por metro cúbico. Considerando que o raio médio da Terra é praticamente de 6.371 km e é considerado o valor da irradiância solar de 1.367 watts por metro quadrado, incidindo sobre a área projetada da Terra, inclusive a potência total disponibilizada pelo Sol à Terra no topo da atmosfera é praticamente aproximado de 74.000 terawatts. E sobre as observações periódicas feitas a partir de um determinado espaço, permite-nos analisar sobre o contexto qualitativo do fluxo de energia da Terra. Sobre as informações que foram disseminadas pelo Tembert e no ano 2009 atualizam-nos sobre um diagrama de fluxo de potência global que é ilustrada na figura a seguir, que com base em medições feitas no ano 2000 e a 2005, no mês praticamente de março, segundo este diagrama, praticamente cerca de 54% da irradiância solar que incide no topo da atmosfera praticamente é refletida a 7% e absorvida a 47% pela nossa superfície, e os restos de 46% são praticamente absorvidos ou refletidos diretamente na atmosfera. Ou seja, da potência total disponibilizada pelo Sol à Terra, cerca de 94.000 terawatts chegam efetivamente à superfície da Terra. Temos aqui a nossa figura que ilustra o fluxo de potência global, que é medida praticamente em watts por metro quadrado, no qual o valor da irradiância solar incidente ao topo da atmosfera aqui apresentado é um fluxo médio anual que é recebido ao longo das 24 horas, que corresponde ao valor de 341,3 watts por metro quadrado no topo da atmosfera. E o consumo mundial da energia primária no ano de 2011 foi cerca de 143.000 terawatts. Então, neste intervalo, no intervalo das 2 horas, a quantidade de energia solar recebida na superfície terrestre multiplicada por 94.000 terawatts por 2 horas resulta em 188.000 terawatts. E praticamente este valor que nós acabamos de especificar é um valor muito superior ao consumo da que nós humanos anualmente consumimos. E considerando a radiação solar que chega à superfície terrestre, e incide sobre uma determinada superfície receptora para a geração de energia, tem-se que ela é constituída por uma componente direta ou de feixe e por uma componente difusa, no qual a radiação direta é aquela que provém diretamente da direção do Sol e produz sombras nítidas, e a difusa é aquela proveniente de todas as direções e que atinge a superfície após sofrer espalhamento pela atmosfera. O que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer de que mesmo nos dias totalmente sem nuvem, pelo menos 20% da radiação que atinge a superfície é difusa. Mas nos dias nublados, praticamente é 100% a radiação difusa. E notadamente, se a superfície estiver inclinada com a relação horizontal, haverá uma terceira componente, a que nós chamamos, ou seja, a que nós chamamos de coeficiente de reflexão e chamamos de albedo, no qual especificamos esses valores nesta tabela,
temos aqui o superfície gramado, estão na faixa de 0,18 a 0,23, temos superfície seca na faixa de 0,28 a 0,32, estamos na faixa do solo descampado, que superfície do solo descampado está na faixa de 0,17 albedo, temos superfície asfaltado, está na faixa de 0,15 de albedo, e superfície concreto novo, sem ação de intempérie, está na faixa de 0,55, temos superfície de concreto em construção urbana, está na faixa de 0,2, temos neve fresca, está na faixa de 0,8 a 0,9, temos superfície da água para diferentes valores de altura solar, no qual temos ângulo alfa maior que 45 graus, está na faixa de albedo de 0,5, temos alfa igual a 30 graus, está na faixa de 0,8 de albedo, 0,08 aliás, e temos o ângulo alfa igual a 20 graus, está na faixa de 0,12, e temos ângulo alfa igual a 10 graus, está na faixa de 0,22. E neste contexto temos aqui a nossa figura que ilustra, ou seja, apresenta componentes citados que nós temos sobre a radiação, a difusão direta, ou seja, a radiação direta ou a radiação difusa, no qual esta mesma radiação, ou seja, esta mesma radiação incide sobre uma certa superfície receptora, e sendo ela resultante de soma da direta e difusa, e dividida pode gerar uma outra radiação que nós denominamos de radiação global. E dizer que a medição, ou seja, aqui nós vamos falar de instrumento de medição, no qual nós dissemos que a medição da radiação solar, tanto como do global, a que nós falamos, que é a soma das duas, dividido pelo albedo na superfície terrestre, é de grande importância para o estudo das influências das condições climáticas e atmosfera, como também para o desenvolvimento de projetos que visam a captação e conversão da energia solar. Com o histórico dessas medidas, pode-se viabilizar a instalação de sistemas fotovoltaicos em uma determinada região, garantindo o máximo aproveitamento de recursos ao longo do ano, onde as variações da intensidade da radiação solar sofrem significativamente alterações. E desta forma, o conhecimento do recurso solar é viável de maior peso para o desenvolvimento de um projeto de sistemas de aproveitamento de energia solar, sendo necessária a obtenção de dados de medição para a identificação e seleção de localização mais adequada para a instalação do nosso sistema, no qual teremos que incluir dimensionamento de gerador fotovoltaico, teremos que calcular sobre o contexto da produção de energia anual ou mensal ou praticamente diário, e no final teremos que estabelecer estratégias operacionais, o dimensionamento de um sistema de armazenamento para, se nós formos sobre o contexto de sistemas isolados, ou seja, em outra linguagem chamado de off-grid. Ainda continuamos sobre o contexto de instrumento de medição da radiação solar, no qual dissemos que o objetivo, ou seja, o objetivo da medição desses dados é mesmo para a obtenção experimental sobre os valores instantâneos do fluxo energético solar ou integrado ao longo de um determinado tempo, no qual esse tempo pode ser especificado em minutos, horas, ou até dia, ou até ano, e que seja do nosso interesse, nós que estamos mesmo sobre o projeto de energia solar fotovoltaica, que permitam-nos propiciar os nossos conhecimentos sobre os valores de irradiância ou irradiação solar e das suas componentes direta e difusa incidente em uma determinada superfície, no qual existem dois instrumentos comumente utilizados para a mensuração da radiação, o primeiro chamado de piranômetro e o outro chamado de piroliômetro, e que o primeiro faz, ou seja, está sobre o contexto da medição da radiação global, e o outro está sobre o contexto da medição da radiação
direta. E no qual nós já teremos dito de que existe também dois tipos de piranômetro. O primeiro chamamos de piranômetro termoelétrico, que é este. Depois chamamos de piranômetro fotovoltaico. E dissemos nós que o piranômetro fotovoltaico é utilizado para medir irradiância solar global, que, como nós dissemos lá, que a radiância solar global envolve a soma de duas radiações, ou seja, duas radiâncias que chamamos de difusa e direta, que é dividida também pelo albedo, que normalmente no plano horizontal, ou seja, o campo hemisférico tem como um determinado sensor, né? Esse sensor é chamado de termopilha, um determinado sensor mais uma termopilha que é colocada no interior de duas semi-esferas de vidro concêntrica. E a termopilha é praticamente construída com múltiplos termopares em série com a junção quente enegrecidas, faceando o Sol e a junção fria na parte inferior. E de seguida o piranômetro tipo fotovoltaico, mostrado nesta figura, é composto por uma célula fotovoltaica de silício e tem pequenas dimensões e apresenta como uma vantagem custo reduzido e como desvantagem o fornecimento de medidas como menor precisão, e que a principal origem da imprecisão deste elemento é mesmo sobre o contexto de uma resposta espectral na qual está limitado até 400 a 1100 nanômetros para aqueles que adotam células de silício e introduzindo incertezas que podem chegar a 5% em relação ao piranômetro termoelétrico, que responde até 2500 nanômetros e que, porém, a sua vantagem é inerente. E dissemos ainda de que o piranômetro é um instrumento utilizado, piriolômetro é um instrumento utilizado para medir a irradiância direta com incidência normal à superfície e que a irradiância difusa é bloqueada, instalando-se o sensor termoelétrico dentro de um tubo de colimação. Isso é visto na figura 1, e com parede enegrecida e apontando diretamente ao Sol, que é o dispositivo de rastreamento. O mesmo instrumento caracteriza por apresentar uma pequena abertura de forma a visualizar apenas um disco solar e a região vizinha denominada circunsolar, e o mesmo sistema de medição de irradiância direta com o uso de piriolômetro pode ser com o rastreamento solar ou um ou dois eixos, sendo a escolha determinada pela análise da relação de custo-benefício em utilização particular da figura 2. Esta é a figura que ilustra o comportamento a que nós teríamos falado sobre piriolômetro, que mede a radiação difusa, e a segunda que mede a radiação direta. E o valor da irradiância difusa praticamente é medido com um piranômetro ao qual é acoplado uma banda, um disco de sombreamento para bloquear o componente direta, como apresentado na figura a seguir, nas duas figuras a seguir, no qual ele combina os valores medidos pelo piranômetro bloqueado e com
outro sem o dispositivo de bloqueio, que pode obter o componente direta para a subtração dos valores da radiância global e da sua componente difusa. Dizer que a banda de sombreamento necessita de ajuste manual de acordo com a declinação solar e que, diferentemente do disco de sombreamento, que é dotado de rastreador que acompanha o movimento aparente do Sol em 2 eixos de forma automática. Em ambos os casos, são necessárias correções das 2 medições, que envolvem a compensação de sombreamento do céu causado pelo anel ou disco e bem como inisotropia do céu. Temos aqui a primeira figura, no qual ilustra o comportamento citado no texto a que nós acabamos de especificar, e a segunda figura também ilustra o comportamento citado no mesmo texto sobre o contexto das 2 figuras a que nós teríamos dito. Quer dizer que o instrumento de medição da radiação solar global, direta e difusa, são classificados conforme a sua precisão, e de acordo com a norma ISO 9060, os instrumentos são classificados em 3 categorias. Temos categoria padrão, secundário, primeira classe e segunda classe. E segundo a World Meteorological Organization, os instrumentos podem ser classificados em alta qualidade, com erro máximo de 2% já admitido na radiação diária, boa qualidade 5% e a qualidade razoável 10%. O piranômetro fotovoltaico é classificado como de qualidade razoável, e os piranômetros termoelétricos utilizados normalmente em medições no campo possuem classificações de boa qualidade. Os pirolômetros são classificados como de alta com erro de 0,5% admitido para radiação diária e boa qualidade com um erro de 1%. A manutenção das medidas requer a calibração in situ dos sensores piranômetro ou pirolômetro com periodicidade de no máximo 18 meses, e que essas calibrações são feitas conforme as normas ISO, International Standard Organization, e International Standards Organization 9847 de 1992, que normatizam os procedimentos de calibração de um piranômetro de campo e pertencente a uma determinada rede de medição por comparação e com um piranômetro de referência padrão secundário. E na mesma norma que nós acabamos de especificar, que normatiza ainda os procedimentos de calibração de um periolômetro de campo pertencente a uma rede de medição por comparação in situ com um pirolômetro de referência. Em todo caso, nós chegamos ao fim. Queremos agradecer pela sua disponibilidade. Não te esqueça de seguir este canal, compartilhar com os demais, e que não te esqueça também assim seguires, ative o sino de notificações para que logo que colocarmos um novo vídeo esteja, ou seja, seja mesmo notificado, para que possa ainda nos acompanhar até que adquiramos um determinado conhecimento, ou seja, até que atinjamos os objetivos especificados logo na primeira aula. Muito obrigado pela sua atenção dispensada. Até a próxima.